Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, como eu havia dito na última aula, que foi na sexta-feira passada, nossa primeira aula, infelizmente não poderia estar com vocês nessa aula de hoje, e já peço de antemão desculpas por isso, é que eu tenho uma colação de grau que eu estarei presente como professora homenageada, e isso vai possibilitar com que eu me inicie a aula para vocês nessa sexta-feira. Mas como eu jamais vou deixá-los na mão, eu resolvi que antes da gente iniciar esse oitavo período, e para que a gente inicie esse oitavo período de uma forma bem clara e coerente com o nosso conteúdo, eu optei por fazer uma aulinha de revisão para que vocês utilizem essa aula vaga de hoje para se inteirar do direito processual penal e, a partir daí, para que nós tenhamos um semestre extremamente tranquilo no que diz respeito à fixação do nosso conteúdo. Então, eu optei por gravar essa aula para vocês hoje, fazendo um retrospecto dos principais pontos do direito processual penal, para que a partir disso nós possamos começar na próxima sexta-feira efetivamente o nosso conteúdo no que diz respeito à nossa disciplina. Então, aproveitem o final de semana, a sexta-feira à noite, que é o dia da aula, para que vocês consigam ter uma análise, voltar nos aspectos principais e primordiais do processo penal, para que a gente tenha qualidade no nosso ensino esse semestre. Muito bem, então nós vamos começar por aqui trazendo pontos bem básicos do processo penal para que a gente consiga ter uma qualidade de ensino e de estudo a partir desses pontos. Primeira coisa, quando a gente vai trabalhar uma disciplina nova, e vocês viram isso lá no sexto período de vocês, a gente começa partindo de uma análise conceitual daquela disciplina. E eu sempre trago isso em sala de aula para vocês. Eu costumo falar que o conceito, ele deve ser muito bem organizado, para que vocês não decorem conceitos, mas para que vocês formulem os próprios conceitos e a partir disso vocês consigam construir o seu raciocínio a respeito daquela disciplina. E com o processo penal, eu quero que funcione desta forma, para que vocês compreendam para que serve o processo penal, para que dessa forma vocês não precisem decorar nenhum tipo de conceito. Então a gente começa essa aula de novo, essa aula de hoje, trazendo uma conceituação básica de processo penal. Para que serve o processo penal? Eu brinco com os alunos, eu falo, olha, eu amo o direito penal, mas o direito penal, ele não é nada sem o processo. É aquela velha equiparação que eu faço com vocês do cardápio de um restaurante. Você vai chegar no restaurante, você tem uma série de pratos que são ofertados, mas você precisa que esse prato seja produzido para que ao final você deguste aquilo que você escolheu no cardápio. É basicamente isso. O direito penal, ele traz as sanções estipuladas ao indivíduo que pratica uma infração penal. Então, quando alguém pratica um fato definido como típico, ilícito e culpável, nasce o direito que o Estado tem de punir esse indivíduo. Só que para que se aplique a literalidade do Código Penal, eu preciso que haja um processamento. Então, eu preciso que exista um processo para que, ao final, o Estado exerça o seu ius puniente. Então, o direito penal não é nada sem o processo penal. O processo penal ele é a instrumentalização do direito penal. Eu só posso falar em direito penal quando eu tenho a efetividade desse direito oriundo de um processo. Então, é para isso que existe o processo penal. Ele é o instrumento que vai dar base à aplicação da norma penal pelo Estado, que é o detentor do ius puniente. E aí, nós começamos a falar do processo penal lá no sexto período de vocês, e eu trouxe para vocês alguns pontos muito importantes. Primeiro, eu tenho a persecução penal. O que é a persecução penal? A persecução penal ela vai se dar do momento em que o crime é praticado até o momento em que há uma sentença condenatória transitada em julgado para o indivíduo. É todo aquele caminho que o indivíduo que praticou uma infração penal, ele vai percorrer para que ao final ele receba uma sentença. Muito bem. A gente tem que ter cuidado
Porque essa persecução penal, eu quero que a gente imagine aqui uma linhazinha reta aqui. Se eu tivesse no quadro, eu estaria desenhando tortinho uma linha, que vocês sabem que eu tenho uma dificuldade gigante com desenhos, né? Mas eu tento. Então, a gente coloca aqui uma linhazinha reta. E a gente fraciona essa linha em alguns momentos. O primeiro momento da persecução é a fase de investigação. Depois, nós vamos ter a fase judicial. E ao final, nós temos uma execução da pena do indivíduo. Para falar em processo penal, eu preciso analisar todas essas fases da persecução. E a gente iniciou os nossos estudos na primeira fase, nessa aqui, ó, na inicial, que é a fase de investigação criminal. A fase de investigação criminal é a fase onde há a atuação da polícia judiciária. E aqui eu quero fazer um ponto de alerta para vocês, para que a gente consiga diferenciar as duas espécies de polícia mais visualizadas. A polícia judiciária, que é a polícia civil, polícia federal, elas atuam de forma repressiva, ou seja, fazendo a investigação daquele crime que ocorreu. Então, a polícia judiciária, ela tem uma função repressiva. Ela atua após a prática delitiva para investigar. Já a polícia administrativa, a polícia ostensiva, por exemplo, a polícia militar, a sua função é anterior à prática do crime. Ela tem uma função de prevenir a prática de uma infração penal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso aqui, para a gente entender que a polícia judiciária, ela é uma polícia que atua após a prática criminosa. Porque quem vai atuar fazendo a prevenção do crime não é a polícia judiciária, é a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Mas quando a gente vai falar de persecução penal, nós vamos falar de um crime que já aconteceu. Então, nós vamos começar com a atuação da polícia judiciária. A polícia judiciária, ela tem uma função de investigação. Então, ela vai investigar a prática criminosa. E o procedimento básico que vai ser instaurado vai ser o inquérito policial. Olha, Luana, mas eu lembro de você falar em sala do termo circunstanciado. O termo circunstanciado também é um procedimento de investigação, mas ele vai ser instaurado para infrações de menor potencial ofensivo. Em regra, o procedimento próprio ali, que a gente vai focar os nossos ânimos, é o inquérito policial. Então, o procedimento que inaugura ali a seara investigativa é o inquérito policial. E aí, nas nossas aulas, a gente aprendeu a conceituar o inquérito. E esse conceito de inquérito, por mais que muitos de vocês falem, ah, que coisa chata, que coisa batida, conceituar inquérito é bobo, conceituar inquérito é chato, não é? Conceituar inquérito é necessário para que vocês entendam várias características dele. Olha só, o inquérito policial, eu vou colocar o conceito para vocês aqui e a gente vai esmiuçar esse conceito com muita tranquilidade. O inquérito policial, primeiro ponto, ele não é processo, ele é procedimento. Então, a gente começa dizendo que é um procedimento administrativo conduzido pela autoridade policial que tem por finalidade obter indícios ali de autoria e materialidade delitiva. Então, é um procedimento administrativo conduzido pela autoridade policial que tem por finalidade buscar os indícios mínimos de autoria e materialidade. Muito bem. Ele não é processo, ele é procedimento administrativo. Quem conduz é a autoridade policial e a finalidade dele é buscar os indícios mínimos de autoria e materialidade. O inquérito, ele tem algumas características básicas, e isso, assim, eu sempre aconselho vocês a revisitar essa disciplina, porque ela sempre tem uma incidência gritante em provas. Mas eu vou pedir para que vocês foquem, principalmente, em 4 características que são aquelas que são mais cobradas, usualmente cobradas pelas bancas, entre elas a FGV. Primeiro, o inquérito ele é inquisitivo.
Por que inquisitivo? Porque ele não comporta contraditória e ampla defesa. Embora a gente venha tendo alguns debates de uma doutrina contemporânea que traz traços de contraditória e ampla defesa no inquérito, em regra, ele não comporta, ele é procedimento. Eu só vou ter colheita de elementos probatórios, ok? Segundo, o inquérito policial ele é sigiloso. Isso quer dizer que terceiros estranhos àquele inquérito não podem ter acesso aos autos do inquérito. Os autos do inquérito ele fica reduzido exclusivamente para aqueles interessados. Por exemplo, o juiz, o delegado, o Ministério Público, o promotor e o advogado do indivíduo. Porque o indivíduo pode ter um advogado que vai atuar na fase de inquérito, embora não seja obrigatório, mas ele pode sim ter um advogado. E aí a gente tem que ter cuidado com a súmula vinculante, que é a súmula vinculante número 14, que ela fala que é direito do indivíduo ter acesso, por meio do seu advogado, ter acesso aos autos do inquérito policial. Então, o delegado ele não pode negar acesso aos autos do inquérito policial ao advogado do investigado. Por quê? Porque isso pode gerar abuso de autoridade para ele, uma reclamação constitucional por violação de uma súmula vinculante e também uma possibilidade do indivíduo ir até o juiz solicitando esse acesso, ok? Muito bem. Inquisitivo, sigiloso, o que mais que ele é? Ele é indisponível. O delegado de polícia não arquiva inquérito. Quem arquiva inquérito, Luana? Vem uma complicação grandinha. Antes do pacote anticrime, o artigo 28 dizia na sua redação antiga que quem fazia o pedido de arquivamento era o MP e quem arquivava era o juiz. Se o juiz arquivasse, beleza, se não concordasse, remetia para o procurador. Ótimo. Acontece que o pacote anticrime ele mudou essa redação do artigo 28, diz que quem pede o arquivamento continua sendo o MP, mas quem arquiva é uma instância superior do próprio Ministério Público, que até então é o mesmo. Não se sabe ao certo que instância é essa. Acontece que esse artigo 28 ele está suspenso por uma decisão do STF, e decisão essa que ainda não tem um prazo estabelecido, ele é indeterminado. Então, embora o artigo 28 tenha uma nova redação, aplica-se ainda a redação antiga, onde é o juiz quem arquiva o inquérito policial. Por fim, referente ao inquérito, nós temos que lembrar que ele tem prazo. Lembre-se que ele tem prazo peculiar na lei de drogas, ele tem prazo peculiar na justiça militar, mas o prazo peculiar que nós precisamos lembrar é para a justiça estadual. O pacote anticrime diz que, em nível de justiça estadual, o prazo de encerramento do inquérito policial é de 10 dias se o réu estiver preso, prorrogado por mais 15 dias e 30 dias prorrogável por mais 30 dias se esse indivíduo estiver solto. Na Justiça Federal, o prazo vai ser de 15 dias se o réu estiver preso e de 30 dias se o réu estiver solto. Então, precisamos relembrar desses prazos para que a gente possa vencer qualquer tipo de prova oriunda dessa seara. Lembrando que na lei de drogas é 30-90 duplicáveis, inquérito militar é 20-40, então a gente tem algumas modificações aí com referência a prazos do inquérito. Beleza? Bom, inquérito policial é basicamente isso que a gente precisa relembrar. E quando a gente finaliza o inquérito, a gente passa para o tema ação penal, que a gente já começa um processo. Aqui a gente já inicia uma demanda processual. A gente precisa lembrar que para falar de ação penal, eu tenho que falar de duas espécies, porque ela pode ser pública e ela pode ser privada. A ação penal pública, ela pode ser incondicionada, condicionada à representação. E a ação penal privada, ela pode ser exclusivamente privada, propriamente dita, ou personalíssima, ou ação penal privada subsidiária da pública. Quando eu estou diante de um crime de ação penal pública incondicionada, quer dizer que pode-se agir de ofício, sem a necessidade de uma manifestação, de uma representação da parte. Então, por exemplo, eu tenho numa tentativa de homicídio a necessidade de que a vítima represente? Não, porque ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Como que eu vou saber quando a lei for omissa quanto à ação penal destinada à infração?
outro lado, eu tenho um crime de ação penal pública condicionada à representação quando a literalidade da norma diz que ele o é. Nesses crimes, eu preciso que a vítima ela represente, mostre a sua vontade para que o crime ele seja apurado, para que a denúncia seja oferecida. Nesse caso, eu tenho um prazo para representar. Esse prazo é de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Lembrando que em caso de morte ou ausência do ofendido, o CAD, cônjuge, descendente, descendente, irmão, pode representar por ele. Já na ação penal privada, eu tenho crimes onde a competência é da própria vítima. Então, é a própria vítima quem vai ingressar com a demanda processual. Na ação penal pública, a peça é a denúncia. Quem vai ingressar é o MP. Na ação penal privada, a peça é a queixa. Quem vai ingressar é o ofendido por meio de um advogado. A ação penal privada exclusiva, ou propriamente dita, é a ação onde o indivíduo foi vítima de um crime de ação penal privada e, a partir disso, ele vai, por meio de um advogado, manusear, fazer uma petição, que é a queixa-crime, para poder ingressar com aquela demanda num prazo de 6 meses contados do conhecimento da autoria delitiva. Também há possibilidade, em caso de morte ou ausência, que o indivíduo ele utilize-se do CAD para ingressar com aquela demanda por ele, aquela representação por ele. Já na ação penal privada personalíssima, nós só temos um caso no Código Penal, que é do artigo 236, parágrafo único do CP, que é o erro essencial no casamento, etc. Antigamente, o adultério ele era um crime de ação penal privada, mas nós tivemos a abolição crimes. A conduta deixou de ser crime, aconteceu a extinção da punibilidade, o Estado perdeu o direito de punir. Então, nesse caso, lá do erro essencial, do crime do artigo 236, somente a vítima é quem pode representar. Em caso de ausência ou morte da vítima, um abraço, não é possível a representação por outra pessoa. Já na última hipótese de ação penal privada, eu tenho o crime de ação penal privada subsidiária da pública. Que crime é esse? O crime de ação penal privada subsidiária da pública é quando eu tenho uma demanda, essa demanda é de competência do Ministério Público, o crime é de ação penal pública, só que o MP ele fica inerte, ele perde prazo, ele não faz a denúncia, oferece a denúncia no prazo correto. Nesse aspecto, diante de uma inércia do Ministério Público, ocorre a possibilidade de que a parte, o ofendido por meio de um advogado, tome para si a responsabilidade e ingresse com uma queixa subsidiária, ok? Então, são as informações principais e primordiais a respeito de ação penal. Por fim, pessoal, a gente adentrou em aspectos referentes a provas dentro do processo penal, isso aqui é muito importante. Eu julgo essa parte importantíssima, porque a prova é todo o instrumento hábil que eu tenho de comprovar o fato delituoso. E aí, o que a gente estudou na teoria geral da prova? Nós estudamos as teorias referentes à prova. Nós vimos que no processo penal, nós não podemos ter provas denominadas ilícitas. Ou seja, eu não posso me utilizar de uma prova que contraria os ditames legais para poder me valer dela dentro de um processo. A prova ilícita, ou seja, aquela prova que foi obtida de forma contrária à lei, ela vai ter que ser desentranhada do processo e ela não pode ser utilizada. Então, prova ilícita é toda aquela prova que foi produzida em violação ao disposto em lei. Então, por exemplo, para interceptar alguém, eu preciso de autorização judicial. Se o delegado de polícia faz uma interceptação sem autorização do juiz, tudo que ele obteve dentro daquela interceptação é ilícito. Por quê? Porque a autorização judicial é a condição de início, de prosseguimento, de início daquela investigação, daquela interceptação, melhor dizendo.
Como eu não tenho aquela autorização, o que foi feito contrário às normas, à norma legal. Então, tudo que eu obtive dentro da interceptação vai ser desentranhado do processo, ok? E aí, a gente tem várias teorias referentes à prova. Só que a gente precisa lembrar de duas que são muito importantes. A primeira dela, que é a teoria chamada de teoria dos frutos da árvore envenenada, que é o famoso. Se eu tenho uma prova ilícita, todas as outras provas que delas se originarem serão provas ilícitas por derivação. Então, se eu tenho na interceptação telefônica sem autorização judicial, ela é uma prova ilícita. Se dentro da interceptação eu soube de substâncias que estão armazenadas em determinado local e faço uma busca e apreensão e apreendo essas substâncias, essa busca e apreensão ela é ilícita, porque ela só foi realizada por conta de uma informação obtida na interceptação que foi ilícita. Então, eu estou diante de uma prova que foi derivada de uma prova ilícita, e ela é ilícita por derivação. É a famosa teoria dos frutos da árvore envenenada, ok? Agora, eu posso ter provas que podem ser utilizadas no processo desde que elas venham de uma fonte independente. Então, por exemplo, eu tive a interceptação telefônica sem autorização, prova ilícita, mas eu tenho um monte de provas que foram colhidas de forma lícita. Não tem relação nenhuma com a interceptação. Eu desentranho a interceptação, mas eu posso utilizar as outras provas que não foram originadas dela. Por isso, não há uma contaminação. Além dessas duas teorias, a gente estudou também, lá no 7º período, outras teorias muito interessantes, como, por exemplo, a teoria da proporcionalidade, que é a possibilidade do réu inocente utilizar de uma prova ilícita para provar a sua inocência. Nós falamos também da teoria da serendipidade, que foi conhecida assim pelo STJ, mas que é a teoria do encontro fortuito de provas. Eu tenho uma prova regularmente autorizada e a partir dessa prova eu descubro outras provas ou outras notícias de crime para dar ensejo ou a uma nova investigação ou ao acréscimo probatório dessa investigação inicial. Teoria muito interessante e muito cobrada em prova. Encontro fortuito de provas, também chamado pelos tribunais de serendipidade. Cuidado com esse nome, tá bom? E nós entramos nas provas em espécie. E dentre todas as provas em espécie, a que nós falamos mais foi do exame de corpo de delito, né? Que tivemos uma aulinha de tanatologia forense, quando a gente foi falar da autópsia. Então, é uma espécie de prova pericial, tá? O exame de corpo de delito. E aí nós vimos que o exame de corpo de delito, ele pode ser realizado a qualquer hora, em qualquer momento. E a autópsia, que é o exame de corpo de delito feito no cadáver, autópsia ou necrópsia, ela tem um prazo para ser realizado, que é um prazo de 6 horas após o óbito, salvo constatação de morte evidente. Então, se eu tenho lá uma morte evidente, uma secção total do pescoço, um degolamento, eu tenho, nesse caso, uma morte verificada, e nesse caso os peritos não precisam aguardar as 6 horas para a realização da autópsia. Lembrando que, para a realização das perícias, eu preciso de peritos, que são indivíduos que têm habilidades técnicas para a realização dessas provas minuciosas, dessas provas técnicas. Em regra, o Código de Processo Penal nos diz que eu preciso de um perito oficial. E caso eu não tenha peritos oficiais na comarca, que são aqueles peritos concursados, o juiz ele pode nomear 2 peritos para o ato. Esses 2 peritos, eles devem ser pessoas que são portadoras de diploma de nível superior, preferencialmente na área de realização daquela perícia. Tranquilo? Beleza? É uma parte muito legal, é uma parte muito
boa e que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais sempre que for estudar o processo penal. Se você tem os PDFs, volte nos PDFs que a gente disponibilizou tanto no sexto como no sétimo período, para que vocês consigam relembrar um pouquinho disso aí. E por fim, lá no semestre passado, nós entramos numa seara que é muito importante. Nós falamos do processo cautelar. E aí a gente falou um pouquinho das prisões cautelares. Nós começamos falando da prisão, dividindo, explicando para vocês que eu tenho duas espécies de prisões. Eu tenho uma prisão que ocorre após o trânsito em julgado da sentença, que é a prisão pena. Nesse momento, o indivíduo ele vai entrar em execução de pena. E eu tenho a prisão que pode acontecer durante aqui, ó, a persecução penal. O indivíduo ele pode responder ao processo preso ou ficar preso na fase de investigação. Essa prisão é chamada de prisão provisória ou prisão cautelar. Nós não falamos da prisão pena. Ela ficou para vocês verem a LEP, a Lei de Execução Penal, em direito penal. A nossa parte é a prisão processual ou na fase de inquérito, que é a prisão cautelar. E aí nós vimos que, historicamente, embora haja críticas, nós temos três espécies de prisões cautelares. A prisão em flagrante, que sofre muita crítica, a prisão temporária e a prisão preventiva. Flagrante. Flagrante, nós vimos na nossa aula que existem várias espécies de flagrante, umas lícitas, outras ilícitas. O nosso código traz para a gente o flagrante próprio, o real, o flagrante impróprio e o flagrante presumido ou ficto. Flagrante próprio é quando o indivíduo é pego com a mão na botija. Ele está praticando o crime ou acabou de praticar. No flagrante impróprio, o indivíduo é perseguido, olha a palavra, perseguição, logo após a prática da conduta criminosa. E no flagrante ficto ou presumido, o indivíduo ele é encontrado com armas, instrumentos, objetos que presumem que ele foi o autor da conduta delitiva. Essas três espécies de flagrantes têm dispositivo legal para tanto e são flagrantes lícitos. Mas a gente tem outras espécies flagranciais, como, por exemplo, o forjado, que não é lícito. Eu incrimino um terceiro inocente, lembra do flagrante da usurpadora? Forjado, ilícito. Eu tenho o flagrante preparado, ilícito. Preparado ou provocado, ele é um crime impossível, a gente viu isso em sala de aula. Eu tenho o flagrante esperado, que ele é lícito, a polícia tem informações que vai acontecer o crime, ela se desloca e fica só ali, aguardando a prática delituosa acontecer. Não tem interferência direta, por isso ele é lícito. Nós temos o flagrante prorrogado ou postergado, ou também conhecido como ação controlada, que é quando a polícia ela retarda o flagrante para um melhor momento, para que ela consiga obter mais indícios probatórios ou então mais autores daquela conduta criminosa. Então, a gente precisa ter cuidado com essas espécies flagranciais, beleza? E aí nós estudamos também as outras duas prisões, que são a prisão temporária e falamos também sobre a prisão preventiva. Bom, o que a gente precisa relembrar quanto a essas duas espécies de prisões? Primeiramente, no que diz respeito à prisão temporária, a gente tem que relembrar alguns aspectos. A prisão temporária é uma prisão que vai ser decretada apenas na fase de investigação criminal. Então, eu não posso falar em prisão temporária dentro de uma fase processual. Isso não pode acontecer. A prisão temporária, ela tem prazo e ela tem requisitos que são requisitos próprios dela, requisitos estabelecidos até na Lei 7.960 de 89, que é a Lei da Prisão Temporária. Esses requisitos estabelecidos lá no artigo 1º da lei, ela traz para a gente quando é que o indivíduo ele pode ter a prisão temporária deflagrada. Então, eu oriento vocês a voltarem na lei de prisão temporária para dar uma lida naqueles requisitos. Mas, em regra, ela é uma prisão que só vai acontecer na fase de investigação e ela tem prazo certo. Ela tem um prazo de 5 dias prorrogado por mais 5 dias se eu estiver diante de um crime comum e 30 dias prorrogado por mais 30 dias se eu estiver diante de um crime hediondo, lá da Lei 8.072, ou equiparado, também está na Lei 8.072,
que é o TTT, Tráfico, Tortura e Terrorismo, que eles têm um prazo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias de duração da temporária. Cuidado com esses prazos, ok? E os requisitos, lembrando que, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, só inquérito, quando o indivíduo muito contrariado, principalmente pelas duas ADIs que nós tivemos anteriormente, o indivíduo não tiver identificação ou residência fixa, quando ele tiver praticado um dos crimes que está listado lá no inciso 3 do artigo 1º da Lei de Prisão Temporária também. Então, muito cuidado com os requisitos da temporária. E, por fim, nós falamos da prisão preventiva. Prisão preventiva, que é uma prisão tanto pode ser decretada na fase de investigação, quanto na fase processual, na fase judicial. Cuidado com preventiva. A prisão preventiva não tem prazo. Ela vai durar até que seus requisitos durem. Então, ela perdura até o momento em que ela for necessária. Se os requisitos que autorizaram a decretação da preventiva perdurarem até o trânsito em julgado, o indivíduo pode ficar preso do dia do crime até o trânsito em julgado da prisão preventiva. Cuidado com isso, tá? Ela não tem prazo. Ela perpetua até o momento de duração, de manutenção dos seus requisitos. A prisão preventiva, ela pode ser decretada tanto na fase de investigação quanto na fase processual. Só que ela é mais difícil de ser decretada, até porque ela não tem prazo. Então, usualmente, quando eu estou na fase de investigação e eu não tenho os requisitos da preventiva, geralmente o delegado representa ao juiz pedindo a temporária, para durante a temporária ele juntar os requisitos e pedir a conversão da temporária em preventiva. Lembrando que quem decreta essas prisões é a autoridade judicial, só que ela não pode fazer de ofício. Cuidado. Na temporária, o juiz não decreta nada de ofício. Na preventiva, também não. Mas essa modificação só veio com o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Antes da lei, o juiz podia decretar prisão preventiva de ofício na fase judicial. Na fase de processo, de inquérito, não. Era só mediante representação da autoridade policial ou requerimento do MP. Mas na fase processual, ele podia. Hoje não mais. Hoje, marque com tranquilidade que o juiz não mais decreta a prisão preventiva de ofício. Mas ele pode revogar essa prisão de ofício e tornar a decretá-la novamente. Cuidado. A prisão preventiva, embora ela não tenha prazo de duração, ela tem prazo de revisão. Então, no artigo 316 do Código de Processo Penal, também é acrescentado pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime ou a lei anticrime, como vocês quiserem chamar. Esse prazo de revisão, ele é de a cada 90 dias, para que não haja perpetuação de indivíduos dentro do cárcere. Como tarefinha de casa, eu vou pedir para que vocês se ingressem lá nos artigos 311, 312 e 313, para que a gente possa relembrar quais são os requisitos da prisão preventiva. Bom, pessoal, eu dei um start para vocês de tudo que a gente revisou. É claro, óbvio, ficaram algumas coisinhas de fora, mas tudo que eu trouxe é aquilo que a gente tem de mais importante. O que vocês vão fazer como lição de casa? Peguem os PDFs, deem uma riscadinha, faz uma leiturinha, faz valer, porque vocês estão muito próximos de fazer o exame de ordem e também de já caminhar aí para o concurso público. Então é isso, por hoje, nessa sexta-feira, é só. Na próxima aula, a gente volta com tudo para falar de procedimentos. Combinado? Eu quero todo mundo na sexta-feira. De novo, sexta-feira, processo penal. Fazer o quê? É o que a gente está tendo, né? Então, um abraço para vocês, bom final de semana. Desculpem por não estar aí presencialmente com vocês, mas eu espero que vocês entendam, tá bom? Um beijo, um abraço e até lá, sexta-feira que vem. Bye!